Ele só ajuda a gente assim, faz que ajuda quando tá perto da política, Sei. né? Que aí vem, mexe numa estradazinha, mas aí fica por isso mesmo. Nossa. A ajuda mesmo assim, de verdade, a gente não tem. Só enxerga a gente na hora da política mesmo. Sim. E é por isso que eu quero estar inserida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no assentamento Bananal com a companheira Eva. Vim aqui conhecer um pouco mais sobre a história de luta dela aqui nesse assentamento, um pouco sobre a sua história também, Eva. E é uma honra estar aqui, poder conhecer um pouco desse universo, né? Nunca tinha vindo aqui nessa região do assentamento Bananal e agora com essa oportunidade eu estou tendo de conhecer, né? Então seja bem-vinda ao canal e a essa entrevista. Espero que as pessoas possam conhecer um pouco sobre você, tá certo? E aí, eu já queria começar pedindo para você contar a sua história. Quem é a Eva, né? Quem é você? Para que as pessoas que estão nos assistindo agora possam saber um pouco sobre esse universo que você vive. Olá, Josivan. Meu nome é Eva Gomes de Melo. Eu moro aqui no assentamento Bananal desde 2000 e casada, tenho 2 filhos, o Matheus e o Marcos. E estamos aqui na luta, né? Aqui é uma luta mesmo. Eu imagino. Como é que vocês vieram parar aqui no assentamento Bananal? Que eu tenho certeza que você já morou em outros locais antes de morar aqui, né? Já moramos. Como é que vocês vieram parar aqui? Como é que foi? Em que ano, mais ou menos? Em 2000, como eu já te falei, né? A gente mudou para cá em 2000. A gente morava numa fazenda aqui próximo, 25 quilômetros daqui. E daí a gente já tinha assim um gado e aí tinha que ter um local para colocar. Aí como a gente soube aqui desse localzinho aqui, que era a dona Tereza, e ele já era de idade, né? Aí passou a parcela para a gente, porque não pode vender, né? Aí tem que passar os direitos. Sei. Aí foi isso que aconteceu. Ah, sim, que bom. Então, no caso, você nem chegou a participar da luta, né? Para conseguir o assentamento. Já pegou, já no comecinho, já. Já tinha saído só o fomento. Ah. Aí, o Pronafiar a gente ainda pegou ainda. O Pronafiar, as casas, né? Só que as casas, quando vieram, era assim, eles deram só um pouco de material, né? Sei. Que até eu questionei e eu acho que foi por isso mesmo que eu tive interesse de participar da luta, porque assim eu via que as pessoas não tinham muito esclarecimento das coisas. E daí eu comecei como fiscal, aí depois como secretária da associação, e aí depois como presidente. Desde quando eu entrei na presidência, eu nunca mais saí. E assim ainda não está bom, né? Tem que melhorar ainda muito. Qual é o nome da associação? Mais. Associação dos Mini Produtores do Assentamento Bananal. Ah, sim. Então você é a representante. Sim. Né? Ah, que bom. Uma missão árdua, né? De lidar com muitas pessoas, com muitos problemas. E eu tenho certeza que tem muitos desafios. E hoje, Eva, quantas famílias vivem? 46 famílias. 46 aproximadamente 46 famílias. Sim, que bom. E quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam aqui? Nossa, Josivan, muita. Água, né? Estrada, a agrovila que já foi medida umas 3 vezes, os títulos, que a agrovila ainda tem ainda que abrir as ruas da agrovila, né? E eu mando ofício, porque tudo pra gente vem via prefeitura, só que não chega na gente. Imagino. E vem muitas coisas. Então, no caso, o governo federal manda para a prefeitura e eles deveriam... Né? E eles deveriam contribuir aqui com o assentamento, ajudar. Eles só ajudam a gente assim, faz que ajuda quando tá perto da política, né? Que aí vem, mexe numa estradazinha, mas aí fica por isso mesmo. Nossa. A ajuda mesmo assim, de verdade, a gente não tem. Nossa, que triste. Que triste. E precisa, né? Porque tantas pessoas que estão aqui, que dependem desse serviço. Eu fico preocupado, como é que tá a situação da água agora nessa temporada? Tá ruim. As pessoas que moram lá na agrovila, pior ainda. Até que no tempo de Neila, prometia poço artesiano sempre, não saiu. Nada do tempo de Neila.
Aí, no tempo de Zé Augusto, ele prometeu, saiu que era a campanha, era o foco da campanha dele, era os poços artesianos para os assentamentos, né? Também não saiu. Depois que ele ganhou, ele fez 2 reuniões com a gente, prometeu que ia arrumar o barracão da associação, pediu para mim fazer ofício e poço artesiano. Aí depois, um tempo agora, uma empresa veio e assim, pela Secretaria da Agricultura, fez um poço lá na Agrovila, mas o poço não deu assim a fundura suficiente e ele está lá lacradinho, nunca mais mexeram. Isso já tem 1 ano e pouco já. Meu Deus. E As pessoas precisando da água. Precisando da água. Se você for lá na Agrovila, você vai ver, você vai entender o que eu estou falando. Tem gente lá que tem horta boas mesmo, mas a água é muito pouca. O ano passado a horta lá morreu tudo. Meu Deus. E a gente assim, nas parcelas, né? Nas pequenas parcelas, a gente tem que dar água para o gado. Quem não tem bomba, puxa, né, na corda. Quem tem bomba, põe com a bomba do poço. É luta. Gente do céu. É fácil. Porque ficar sem água, você não faz nada, né? Você não sobrevive, água nem é os vida. animais, nem suas plantas, nem nada. Então é um problema que precisa de um cuidado, né? De um olhar. Sabe, eu acho um descaso, na verdade, né? E isso acontece não é só aqui no Bananal, não. Isso acontece no Penha, no São José, né? Em toda a zona rural, porque eu sou lá da Agropic. A minha mãe tem a fazendinha lá pertinho da Agropic, né? Lá foi onde eu nasci, cresci, vim para Gurupi estudar. E lá não é diferente daqui, não. A gente enfrenta a mesma situação. Eu acho muito complicado. Eu acho que é por isso que é tão importante, pessoal, a gente ter pessoas que tenham pessoas dessas realidades participando da política, participando de todos os processos que tiver, porque eles são a voz, né, que fala, que vive a realidade, né, que sofre na pele no dia a dia o descaso, né, porque é um descaso, infelizmente é um abandono do poder público em relação à situação dessas famílias, né, porque acaba não podendo nem prosperar, poder aumentar suas produções de nada, porque depende da água e a água ela não tem, né? Não chega. E como tu tá falando, um poço aí que já foi aberto há 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. É muito triste, muito complicado. Tá lá lacradinho, Josiva. Meu Deus. É muito complicado. E o que te motivou? Tu já se lançou a candidata algumas vezes? Já 2 vezes. E o que te motiva a manter, né, suas candidaturas e a colocar seu nome à disposição? Então, Josiva, essas situações, né, que a gente vive no dia a dia, que a gente vê, assim, que a gente tem vontade de melhorar. E como presidente, assim, a gente não desenvolve muitas coisas, porque não tem como desenvolver, a gente não tem oportunidade. É limitado também, né? É tudo limitado. E daí, como vereadora, se a gente conseguir, né, aí eu penso que vai ser diferente, né? Sim. É uma força a mais, né, para lutar por vocês, exatamente. Porque quando você tem uma voz lá atuante e que vive aqui, é muito melhor, é muito até mais fácil o acesso das pessoas que estão aqui a uma pessoa, né? Porque elas têm muito mais facilidade de chegar, não, eu vou lá na Eva para ver o que ela pode fazer por essa situação. Então realmente precisa de representantes, né? A zona rural de Peixe. E convenhamos que Peixe é um dos municípios que tem grande parte da sua população morando na zona rural. A gente tem em torno de 5.000, 6.000 pessoas morando na cidade, mas o restante mora na zona rural. Ou seja, metade da população está na zona rural, é uma população que muitas vezes é desassistida em termos de estrada, da questão da água, né? E de políticas públicas mesmo que ajudem essas pessoas a ter qualidade de vida. Aqui então, mesmo nós não temos políticas públicas. Eu imagino. Voltada para o campo, não temos. Eu imagino. É uma tristeza, né? Porque a gente sabe a importância, o quanto que é importante a agricultura familiar, né? Para as pessoas, para a geração de emprego, de renda das suas famílias, podendo até gerar alimentos, né? Que poderiam ser fornecidos para a cidade e que muitas vezes não é fomentado, né? Não é Fica abandonado. E sobre o partido, né? O que te levou a afiliar no PT? Porque a gente vê uma onda aí, né, Eva, que o povo quer demonizar o PT e não sei o que, e o PT, mas por que tu ainda continua acreditando e filiado no partido? Então, Josivão, o PT, na época de Lula, né, pra gente foi o melhor governo, né, que teve, porque
nessa época, a gente tinha assim, como que é? A gente tinha uns financiamentozinhos, né? Sim. Tinha as coisas, era mais barata. A gente tinha assim um trator para estar gradeando as terras no começo da chuva. E agora a gente não tem mais nada disso. Infelizmente. Né? Não tem mais nada disso. E a luz para todos, que a gente era tudo no escuro, né? Colocou também energia no campo. Sim. Então facilitou muita coisa, mas só que também, como presidente, às vezes quando eu ia buscar as coisas lá para trazer para o assentamento, fazia o projeto, né? Muitas vezes aconteceu isso, e daí como não tinha fiscalização, não vinha para a gente. Eu corria atrás, fazia todos os papéis, e na hora de sair, simplesmente sumia. Meu Deus. Sumia. Isso mesmo no mandato de Lula acontecia isso. E agora, pior ainda, agora nem financiamento a gente não consegue. Sim. Naquela época a gente conseguia, Pronafiar, AF, o banco vinha, conversava com os agricultores aqui mesmo, o Major Ailton mesmo me ajudou muitas vezes, com financiamento aqui para o pessoal, o AF. O AF foi ele que nos ajudou a pegar o Pronaf AF. O Banco do Brasil veio, o Banco do Amazonas veio. Como é que funcionava esse Pronaf AF? Pronaf AF, o Banco do Amazonas veio, não, o Banco do Brasil veio e fez uma proposta. Aí a gente trouxe o Banco da Amazonas também, para não ficar só um. Aí o que fizesse a proposta melhor, a gente ia fazer os financiamentos. E daí a gente decidiu fazer no Banco do Amazonas. E daí saiu 21 mil na época para cada parceleiro, né, que quisesse. E foi feito, todo mundo fez. E daí a gente pagava 1,5%, depende do crédito que acessasse, depende do valor, né? E daí era 3 anos de carência, e aí começava a pagar. Foi muito bom na época. Nossa, e foi os benefícios assim que a gente teve, né? E que hoje todo mundo... Através disso vocês conseguiram comprar o quê? Gado? Só gado, só era para gado. Ah, entendi. Não tinha para outra coisa não, só para gado mesmo. Ou grade, né? Sim. Ou então alguma cerca também. Para melhorar a estrutura para criar gado. Né? Exatamente. Vou saber. E além de ser assentada e viver num ambiente onde, como se diz, da agricultura familiar, a Eva também teve o privilégio, ela tem 2 filhos e que foram estudar em universidades federais, que foram criadas também e, enfim, e fomentadas no governo Lula-Dilma, né? Então, assim, eu queria saber para ti qual é o sentimento que você tem, né, de ter 2 filhos que estudam em universidade federal. Ai, uma alegria muito grande, Josivan, muito grande. Que é uma mesmo. vitória, né? É uma vitória. Que acho que nunca se passou pela cabeça, né? Às vezes antes, né? Nunca se imaginou de estar na universidade. É tipo assim, é um outro universo. É verdade. Né? E a gente agradece muito a Deus, né? Sim. Porque os meus filhos é bênção na nossa vida. E estão estudando lá na UFT. Um já fez o TCC, né? E o outro ainda tem mais um períodozinho para frente. Aí entrou pandemia, e aí tá tudo parado, mas uma benção mesmo. Ah, que bom. Eu fico pensando assim, o tanto que mudou, né, o destino de muitas pessoas que antes não tinha nem perspectiva, né, de crescer, de estudar, e aí de repente surgem, né, todas essas oportunidades de um filho, né, de uma pessoa que não tem lá essas condições, mas de estudar na Universidade Federal e de uma das melhores, né, inclusive o curso que os meninos fazem é um dos cursos que é considerado um dos melhores da região norte do Brasil. Não fica para trás para nenhuma universidade, assim. Então é motivo de orgulho, né? Assim como eu estudei, não sei se vocês sabem, mas eu estudei com o Marcos, ele fazia um período, ainda peguei algumas matérias com ele lá na faculdade. Então a gente sabe da alegria e cada um que chega lá carrega, como se diz, carrega toda essa esperança, né, dos pais, da família, carrega esse espírito, né, de querer crescer, de querer de mudar de vida, e isso é muito gratificante. E hoje, assim, depois dessa luta toda,
Eu sei que tem muitas pessoas desacreditadas na política, eu sei que tem pessoas que não querem mais votar, mas você que vive na luta, na representação, ajudando a organizar aqui o pessoal do assentamento, por que é importante a gente estar se envolvendo, por que é importante a gente votar, por que é importante a gente estar nessas lutas? Por que você acha que é necessário, assim? Porque tem algum motivo? Eu acho que é necessário, Josivan, porque a gente tem que fazer parte das tomadas de decisão, né, do município, da localidade em que a gente vive. E se a gente não tiver inserido nas políticas, aí a gente fica para trás, não sabe de nada, fica desinformado. E sem contar que, assim, a gente fica sem perspectiva de vida, né? E também as pessoas, é um descaso que elas fazem, assim, das pessoas mais fracas, das pessoas que não têm recurso, só enxerga a gente na hora da política mesmo. E é por isso que eu quero estar inserida. Eu já participei do conselho lá de peixe, Conselho da Saúde, né? Eu participava, era uma coisa também muito importante. Eu, Luciano e muitos outros colegas mesmo lá de peixe. E eu achava muito bom, porque a gente participa, a gente vê o que entra, né? O que está faltando. Faltava muita ambulância e eu já participei no termo de Neila, participei agora no termo de Zé Augusto, né? E a gente conseguiu ambulância, conseguiu muita coisa, né, para a saúde. Não, os conselhos são um espaço muito importante onde a população consegue acompanhar, fiscalizar, né, e até direcionar com situações que estão precisando para poder conseguir. É muito importante a gente participar. Eu acho que todas as pessoas deveriam, de algum momento, participar das decisões para entender como funciona e para se sentir parte daquilo, né? Porque isso te agrega, você se sente cidadão, né? Você se sente capaz de estar ali cobrando, porque acho que é o papel nosso, né? A gente não pode desistir, não. Porque se a gente desiste, o meu professor lá da faculdade até lhe diz, quem não faz política é mandado por quem faz. Então, às vezes, se a gente não participa, se a gente não está ali no dia a dia, a gente também às vezes não vai poder reclamar, né? Porque a situação é o seguinte, se você não está ali para tomar decisão junto, as pessoas vão tomar decisão por você, né? Vão escolher por você. Então, por isso que a gente tem que participar, porque aí a gente ajuda a escolher as coisas, ajuda a escolher o representante, ajuda a escolher qual é o melhor direcionamento de um problema que está acontecendo, né? Isso é muito importante. Mas é isso, Eva, demais assim, eu sempre faço essa pergunta para os entrevistados, qual é o peixe dos seus sonhos? Eu sei que você não mora na cidade, mas em termos de município, né? Qual é o município dos seus sonhos que você gostaria que tivesse, assim? Que eu acho que quando todo mundo, nós temos sonhos, né? A gente fica planejando coisas na cabeça e nos seus sonhos, como que você vê peixe, assim? Como que você gostaria que fosse? Assim, a zona rural, eu gostaria que fosse assim, que tivesse um projeto, né, da agricultura familiar mesmo, que na hora que começasse a chuva, tivesse um trator, tivesse assim uma semeadeira, né, com sementes mesmo que vem do governo federal, porque a gente tem direito a essas sementes e a gente não recebe, né? A gente recebeu uma vez do Rural Team só, que eu lembro, mas isso aí teria que ser constante todo ano. E aí o meu sonho era de começar de um lado da primeira casa, né? Plantar e até sair na última. E daí toda essa produção a gente ter aonde vender, que aí, ó, todo mundo ia ter dinheiro, todo mundo ia ter condição financeira, porque água, né, Josi, vão fazer água também para as pessoas. Então, esse é o município de peixe que eu quero, né? E a cidade lá também, quando eu participava lá do Conselho da Saúde, que a gente via também muita carência lá também das pessoas, né? Também para que tenha também melhorias em peixes. Na época da prefeita Neila não foi feita muita coisa em peixe não, né? Aquela rodoviária era horrível. Na época agora de Zé Augusto, o que a gente tem que falar, né? Deu uma melhorada, melhorou a rodoviária, fez um pouco de asfalto, né? Mas ainda não é o peixe que eu sonho, né? Porque peixe tem quantos anos? 125. Então,
era para estar melhor, né, Sim, Josivan? sim. Era para estar É melhor. uma das cidades mais antigas do Nossa. Tocantins. Então, pelo tempo que a gente tem, né, a gente já poderia estar bem mais, principalmente mais pelas avançado. riquezas que a gente tem, né, de terra, de água, Cercado de do beleza Rio natural. Tocantins, né? Verdade. Eu acho que todo peixense ele sonha com isso. Eu acho que é o que está nas nossas cabeças, né, todo dia. Verdade. Mas é isso. Então, eu queria que você finalizasse deixando uma mensagem, né, para os seus possíveis companheiros de luta que vão te assistir, familiares, colegas, sobre a sua história, sobre a sua vida, uma mensagem mesmo que você queira deixar para acreditar no projeto, para não desistir, né? Porque muitas pessoas já estão desanimadas, às vezes não querem nem mais voltar, não querem nem mais participar. Deixe uma mensagem para essas pessoas, para que a gente possa dar um ânimo para elas, né? No sentido da política, no sentido de acreditar, de não desistir, assim como você não desistiu de ser candidata, né? Porque é desmotivante, eu perdi uma eleição e vou continuar, mas você continuou, né? Está continuando nessa luta. Então, você pode falar para lá e deixar essa mensagem para essas pessoas que vai estar nos assistindo agora. Então, pessoal, eu falo para que a gente acredita nos sonhos, não desista, né? Porque ainda tem muita pessoa boa, capacitada para fazer coisas, porque tem pessoas ruins, mas também tem pessoas boas, porque Deus está no comando de todas as coisas e a gente tem que acreditar, porque se a gente não acreditar, aí, né, tá difícil, tem que acreditar. Tá certo. É isso, e é isso aí. Então, muito obrigado, pessoal, que nos assistiu até agora. É uma honra estar aqui e conhecer um pouco da realidade, das lutas, né? Porque uma coisa é eu estar lá na cidade, mas outra coisa é você vir aqui e conhecer a realidade de perto, né? Você vivencia isso. Agradeço ela pela oportunidade e desejo sucesso nessa caminhada, que eu sei que não é fácil, mas que a gente continue firme e forte, porque é da luta que se vive a vida, né? Sempre, sempre. Tá eu certo? é que agradeço, Josivan. Muito obrigada, viu? Tá certo. E é isso aí, pessoal. Compartilhem, curta a entrevista, mande para os amigos da Eva que vocês conhecem, manda para o pessoal que mora e que vive de assentamento, que passa por essa realidade, que eu tenho certeza que eles vão se identificar com as histórias e com os anseios, né, que ela colocou aqui. E é isso, pessoal. Até a próxima.